treinamento avançado para líderes. É nesse dia que vai ser divulgada a notícia bombástica. Então, pergunta para o teu líder o que tu precisa fazer para estar aqui nesse tal. Amém, igreja? E agora sim, nós vamos para a nossa palavra de hoje. Hoje, eu tinha feito uma palavra meia-noite hoje. Meia-noite, que eu não sei se às vezes eu confundo se é hoje ou se é amanhã. Mas 12:01, eu fiz uma palavra hoje. E aí, o que aconteceu? Deus começou a tocar, a movimentar, a falar comigo que não era para ser essa. E aí, do nada, mudei. Então, de repente, é para você essa palavra. Preste atenção aqui, que de repente é uma resposta de oração da sua semana. Porque eu não falo aquilo que eu quero falar, eu falo aquilo que o Espírito Santo diz, vai lá e fala. Se eu falasse o que eu queria falar, não tinha nem graça, gente. Que aí o povo não é meu, o povo é de Deus. E o povo precisa ouvir a voz de Deus. Através da minha vida, sim. Mas é a voz de Deus. E a voz de Deus precisa ser soberana. Amém, igreja? Hoje eu vou falar sobre... meu tema, né, na verdade é... Você tem se entregado ao oleiro? Para pensar. Silêncio soberano, absoluto. Você tem se entregado ao oleiro? Você já deve ter escutado aquela música de Diante do Trono. Quem é mais antiga aqui já deve ter escutado. Quebra tudo e refaz. Quebra tudo e faz de novo. E de novo, teu amor me refaz. Quem aqui já ouviu essa música? Não precisa ser muito antigo no evangelho para ter escutado. Às vezes quem era criança ouvia a mãe, né, colocando no carro ou em casa. Você já deve ter escutado Diante do Trono aí na sua vida e com certeza você já foi tocado por essa canção. Essa canção foi um divisor de águas na sua vida, na vida de muitas pessoas, porque fala sobre ser refeito. E lá em Jeremias, eu quero ler com você Jeremias 18, do versículo 1 ao 6, é um texto muito curto, mas que é o texto base da palavra de hoje. Então, se você tiver que anotar algum versículo, anota esse 6. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Pode manter no 2, rapidamente. O que eu gosto de enfatizar é que se Deus é o oleiro... Qual é a casa do oleiro? O que é a casa do oleiro? Você tem algum palpite? A igreja, alguém falou a igreja. A casa do oleiro é a igreja. E o que é falado aqui nesse versículo de Jeremias? Vá à casa do oleiro, vá à igreja. E ali, aqui, você vai ouvir a palavra de Deus. No versículo 3... Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. O versículo 6. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Você vai virar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer: você é barro. E aí você vai virar de novo e vai dizer: mas você tem um oleiro. O que significa que somos barro? Eu não gosto de falar que somos vaso, porque o vaso é uma obra acabada, enquanto o barro é uma obra inacabada de algo que ainda vai ficar pronto. Eu e você, enquanto a gente viver, nós somos barro, porque sempre vai haver algo de Deus, da parte de Deus, que precisa ser trabalhado em você. O que eu quero falar para você é que você nunca vai ser perfeito. Você nunca vai ser 100% do caráter de Cristo que Ele quer imprimir na sua vida. Mas todos os dias, de glória em glória, você vai avançar. Amém, igreja? Todos os dias, você vai estar mais perto daquilo que um dia Ele planejou e projetou para a sua vida. Todos os dias. E nesse texto, eu não sei se você percebeu, mas ele fala que, na verdade, o barro, ele se quebrou. Não fala assim, o oleiro pegou e tacou pedra no barro. Não.
fala que o barro, ele foi quebrado, ele se quebrou. E o que nós vemos, né, através dessa frase, é que o barro voluntariamente escolheu ser quebrado. E hoje eu te pergunto, você já se quebrou diante da presença de Deus alguma vez na sua vida? Uma chave que eu quero deixar para você é que a presença de Deus, ela precisa ser tão real na sua vida que você precisa estar disposto a, inclusive, se quebrar e se refazer. Sabe por quê, gente? Porque um dia na humanidade, na história da humanidade, havia um jardim chamado Éden. E naquele jardim chamado Éden havia um casal, Adão e Eva. E naquele momento eles tinham total acesso a Deus. Mas uma coisa maculou aquele acesso. Aquela intimidade com o Pai foi o pecado. E quando o pecado entra nas nossas vidas, a gente só consegue ser como Jesus quer que nós sejamos se nós formos quebrados, refeitos, dia após dia. E é um exercício diário, porque a conversão é diária, gente. A conversão é diária. Tem gente que fala assim, pastora, mas eu tô salva porque quando eu era criança, na igreja da minha mãe, chamaram as crianças para aceitar Jesus na frente da igreja. E eu falei, Senhor, Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. E aí a pessoa está no carnaval, está em outro lugar, não quer saber de Deus, não lê a Bíblia, não ora. Essa pessoa, ela está convertida? Não. A conversão, ela muda o teu caráter para sempre. Quando você conhece, encontra com Cristo ressurreto, vivo, Rei dos céus e da terra, você não tem como olhar para trás de forma alguma. Não existe opção, não existe escapatória. Porque assim como o apóstolo Paulo fala, é um dos versículos mais fortes da Bíblia. Fala que aquele que aceita Jesus, que vive com Jesus e que o rejeita, é como se estivesse pisando no sangue do Cristo, morto. E que um dia ressuscitou. E uma coisa que eu quero te dizer, que eu quero te perguntar. Eu quero te confrontar, mas depois eu vou confortar. Prometo, igreja. Mas vamos começar assim, amém? Hoje eu quero te perguntar, você é convertido ou você é convencido? É diferente. Às vezes alguém te convenceu a vir hoje para a igreja. Você não veio por livre e espontânea vontade. Alguém te falou, vamos. Mas quem é convertido, ele fala, eu preciso ir na casa do oleiro. Eu preciso porque eu estou sendo refeito todos os dias. Eu passo por dificuldades, mas eu sei que é porque Deus está me refazendo. Eu sei porque tem o dedo do Espírito Santo ali me transformando, agindo na minha vida, transformando a minha história. Alguém que confia no oleiro plenamente, ele sabe que o lugar mais seguro do planeta Terra é o barco onde ele está, porque ali está Jesus. O barco sem Jesus é o pior lugar do mundo, mas quando você está no barco com ele, ali é o lugar mais seguro do planeta Terra. Você pode passar por dificuldade? Pode. Passa por tribulação? Passa. Sabe por quê? Porque no mundo tereis aflições. A gente vai ter. Vai passar por dia mal. Vai passar por complicações na nossa vida. Coisas que a gente não sabe lidar ou que fogem do nosso controle. Mas a gente sabe que com Deus tudo vai passar. Tudo vai fazer sentido. Porque todas as coisas nele encontram propósito. Amém, igreja? Todas as coisas. E algo que eu quero te perguntar. Na verdade é uma coisa que eu escuto muito de alguns casais. E às vezes chegam pra gente e falam, pastora, eu não aguento mais. Só brigo com meu esposo, só brigo com o meu marido. O meu casamento realmente foi pro fundo do poço. Desisti dos meus filhos. Desisti da minha família. Eu tenho filhos que falam, desisti dos meus pais. Eles não vão vir para a igreja, eu já convidei muitas vezes. Mas hoje o que eu quero te perguntar é, para consertar todas essas situações, você está disposto a ser refeito pelo oleiro? Você está disposto a ser refeito por ele? Porque uma verdade soberana é que eu e você, a gente não consegue mudar ninguém. Deixa essa expectativa de lado, a gente não consegue mudar ninguém, nem cônjuge, nem filho, ninguém. Mas quando o Espírito Santo está envolvido naquela situação, ele convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que a palavra de Deus é a única verdade soberana. Porque ela é poder de Deus para salvar
todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Existem duas frases que eu quero falar para vocês. Eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar num teólogo muito famoso chamado Tozer. Você pode levantar a mão só para eu ter uma noção. Amém. Algumas pessoas já ouviram falar. Ele tem uma frase muito forte que diz o seguinte: é muito improvável que Deus use uma pessoa sem que ela tenha experimentado profundamente uma dor. Uma dor. A palavra é dor mesmo, igreja. A palavra é dor. Sabe por quê? Porque é na sua dor que você busca a Deus. É verdade ou não? É quando você percebe, meu Deus do céu, realmente eu perdi o controle, não está mais nas minhas mãos. Só Deus pode me ajudar. E quando você abaixa a sua espada, Deus levanta a dele. É nesse momento que o ser humano se inclina para ouvir a voz de Deus. Nem todo mundo está disposto a escutar a Deus no momento mais feliz da sua vida. Mas no momento mais difícil, é muito mais fácil o ser humano se render e dizer: Senhor, eu realmente careço, preciso da tua glória e da tua graça sobre a minha vida. Amém, igreja? Outra frase que ele fala, muito forte também. Ele fala muito sobre a dor, né? Ele é um teólogo que fala muito sobre a dor. E outra frase que ele fala também muito forte é que aquele que Deus quer muito usar, Ele esmaga. A frase é essa mesmo. Aquele que Deus quer muito usar, Ele esmaga. Quantas e quantas vezes, gente, os pastores que estão aqui, os bispos que vocês conhecem, eles tiveram vontades carnais de muitas vezes não irem para uma igreja, não darem um discipulado, não atenderem alguém. E o que é que eles fizeram? Eles foram esmagados. Eles falaram: eu coloco a minha carne debaixo da escravidão de Cristo. E quem comanda a minha vida é o Espírito Santo. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer. O que Ele quer. E eu tenho certeza que essa é a melhor vontade para a minha vida na história da humanidade. Amém, igreja? Essa é a vontade dEle. E essa é a vontade que eu quero fazer. E se você crê nisso, você vai ser moldado. Você vai conseguir dar espaço sim para o Espírito Santo agir na sua vida. Você vai conseguir transformar a sua estrutura até a estatura do varão perfeito, que é o que o apóstolo Paulo fala para nós. Até a estatura de Cristo. E eu e você, igreja, nós estamos numa caminhada intensa. Essa conversa aqui que eu estou falando para você, essa pregação é para gente grande mesmo. Quem é pequenininho não vai conseguir discernir isso aqui. Isso aqui é para cristão maduro, que olha e fala: Senhor, eu sei que no dia mau eu vou estar com o Senhor. Eu sei que no dia bom eu vou estar com o Senhor. Eu sei que eu vou estar sempre com o Senhor, porque o Senhor é a resposta para toda pergunta que eu tenho. Ele é a resposta. E continuando com você, eu quero ler Isaías 30:14. Isaías 30:14 fala o seguinte: Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. E você vai falar: aleluia. Eita, gente, aleluia. Aleluia e glória a Deus, porque isso é tão lindo. Quando você lê, você pensa: meu Deus do céu, que loucura. Olha que negócio maluco, me quebrar. Não vai sobrar mais nada, que é isso, Senhor? Não, gente, na verdade isso significa que você vai estar tão entregue nas mãos do oleiro, que Ele vai juntar os caquinhos que Ele quiser para te fazer a imagem e semelhança dEle. E foi para isso que Ele te criou um dia. Lembra de Gênesis? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O pecado tirou isso, mas hoje Deus quer resgatar isso na tua identidade. E se você crer, você vai receber. Você vai receber em nome de Jesus. Porque você é filho. E todo filho, gente, se parece um pouquinho com o pai, não é verdade? Todo filho se parece muito com o pai. A gente estava antes de iniciar o culto, nós estávamos ali, né, do lado de fora. E aí, estava eu, minha mãe, meu pai e Bernardo na sala, né, no gabinete. E aí, desceu minha mãe e meu pai. E aí, a visitante Marcele olhou para mim e falou assim: nossa, pastora, a moça que passou aqui é igual a você.
Aí eu falei, acho que deve ser minha mãe, né? E não é que era minha mãe mesmo? Então, toda pessoa, toda mulher parece com a mãe, sim, em algum aspecto, ou fisicamente, emocionalmente, alguma coisa você vai parecer com seus pais. Mas uma certeza eu e você temos que ter. Existe também um Pai Celestial que Ele faz questão de imprimir em você o caráter e o DNA dele. O DNA dele está escrito nas tuas vértebras, está na tua veia, no teu sangue. E Ele fala, você é amado, você é querido, você é desejado. Enquanto o mundo fala, você foi um acidente, sua mãe não te planejou. Ele fala, desde a fundação do mundo, eu te esperei, eu te formei, eu sonhei com você. Você não é um acidente, nem nunca será. Você foi criado para ser refeito por esse oleiro. Só basta você dizer, ei Senhor, eu quero ser quebrado. Eu quero ser transformado para a tua glória. E continuando, eu quero ler com você, igreja. Reler, na verdade, Jeremias 18:4. Jeremias 18:4 talvez seja a definição de tudo que nós temos falado. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de barro de acordo com a sua vontade. Fala comigo, de acordo com a sua vontade. E muitas vezes você pensa assim, estou passando por uma dificuldade, mas eu não podia estar passando por isso nesse dia, nesse momento, nessa hora, nesse ano. Eu não planejava que fosse assim. Sabe por quê? Porque o oleiro, ele não te molda de acordo com a tua vontade. Ele te molda de acordo com a vontade dele. E às vezes o dia mau chega quando você não espera. É assim mesmo, porque Ele é Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso. Se não fosse assim, gente, a gente seria igual a Deus se a gente conseguisse controlar tudo. Seria tão ruim que nem o milagre a gente ia enxergar quando chegasse. A gente ia controlar tudo tão perfeito, tão maravilhoso, que nada ia acontecer para ter espaço para o agir de Deus nas nossas vidas. E a história de um homem que ele foi refeito 300.000 vezes foi o rei Davi. Hoje eu não vou falar do apóstolo Paulo, mas ele também teve que passar por isso inúmeras vezes. O rei Davi, desde quando ele estava pequenininho na casa do seu pai, Jessé, ele era uma criança, mas ele era o filho menos desejado, menos visto. Aquele menino ali ruivo, pequenininho, aquele pastorzinho de ovelhas, ninguém se importa com ele. Com certeza, Samuel, esse não vai ser o rei de Israel. Com certeza, vou nem trazer ele, tem nem chance. Então, depois que Davi enxerga que ele tinha sido escolhido como rei de Israel, o que é que ele passa, gente? A grande tentação da sua vida e uma das quedas que a Bíblia não nos esconde é quando ele decidiu, na verdade, pegar uma mulher casada e se casar com ela. E aquele erro, aquele pecado, ele foi passou por muito arrependimento. Aquilo doeu na alma dele, ele precisou ser refeito. Sabe quando ele fala, oh minha alma, por que está tão abatida? Por que te perturbas dentro de mim? É mais ou menos nessa hora que ele fala isso. E depois de tudo isso, você acha que parou por aí? Não. Ele ainda passou o resto da vida dele sendo perseguido por Absalão, seu filho, que achava que o pai não tinha legalidade para ser o rei de Israel. Na verdade, quem tinha que ser o rei de Israel era ele. Ele era o bambambam, o melhor filho, você achava tudo. Eu que sou o melhor, só eu que presto. Nem meu pai sabe mais do que eu. Esse era Absalão. E ele perseguiu Davi o resto da sua vida. E o que eu quero falar para você é que homens e mulheres de Deus também passam por dificuldades. E o que eu acho mais fantástico da palavra de Deus é que a palavra não esconde erro, pecado, nem tribulação de seu ninguém. Tá tudo lá escrito. Tá tudo lá escrito. Para você olhar e dizer assim, na minha vida existem semelhanças. De repente você olha para a Bíblia e fala assim, nossa, como minha vida tá boa, Olha isso aqui que Davi passou, que Sansão enfrentou, que o apóstolo Paulo passou. 3 naufrágios, picada de cobra, não sei o que. Tem uma lista assim, tem uma parte de um capítulo que o apóstolo Paulo só fala tudo o que ele passou. Mas eu e você, nós também passamos por dificuldades. E todas essas dificuldades são para nos refazer a estatura e a imagem e semelhança de Cristo Jesus.
E se você quer ser como Jesus é, você pode dar um glória a Deus, um amém, um aleluia. Eu gosto de falar, você pode dar um sinal de fumaça de que você está vivo. Oi, Senhor, estou aqui. Aleluia. E olha só o que o rei Davi fala em 1 Crônicas 21:13. 1 Crônicas 21:13 é um versículo muito profundo e muito forte. Ele diz o seguinte, eu quero ler na NVI mesmo. Davi respondeu, é grande a minha angústia, mas, outras versões falam esse mais, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Foi o que eu falei para você no início. É muito melhor você enfrentar o dia mal com Deus do que sem Ele. É muito melhor você experimentar ser moído por Ele do que pelos homens. É muito melhor você se colocar debaixo da sua destra, debaixo da mão dEle, porque ali é o teu lugar seguro. Ali é onde Ele quer tocar na tua vida, mudar na tua história para sempre. E o profeta Isaías, ele fala lá em Isaías 64:8. Nós vamos ler 3 versículos de Isaías. Diz o seguinte, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Se você perceber o que é que o profeta Isaías fala, ele fala que nós somos barro, mas que nós também somos obra. Quando ele fala barro, ele está meio que falando assim, opa, não acabou. Ainda tem muito mais para ser feito. Porque tem muita gente que fala assim, acabou minha vida. Não, agora que eu me divorciei, que meu filho foi morar fora, meu filho se casou, acabou minha vida. Não sei mais viver não. Acabou-se. Mas na verdade, enquanto existe vida, existe esperança e existe propósito. Se você está vivo, não é por acaso. Não é por acaso. Todas as vezes eu gosto de falar, você enfrentou o concurso, o vestibular mais difícil do planeta Terra, que foi o espermatozoide fecundar o óvulo. Se você está aqui, meu Deus do céu, como você é vencedor. Como você foi escolhido a dedo. Não existe nenhuma opção, nenhuma forma de dizer que isso foi ocasionalidade. Isso foi preparado por Deus para você estar aqui hoje. Foi Ele que sonhou com você. E é por isso que eu pergunto para você, se você sabe que existe um oleiro te moldando todo dia, toda hora, por que você tem medo? Por que você tem ansiedade? Por que você fica angustiado? Por que você fica muitas vezes questionando, ai Senhor isso, ai Senhor aquilo, ah mas por que comigo? Ah mas por que hoje? Por que você questiona tanto? Só fala assim, oleiro, eu sei que tu estás no controle. Eu sei que tu tens tudo na palma das tuas mãos. E se um dia essa obra que o Senhor começou em mim já foi iniciada, o Senhor há de completar. O Senhor vai completar. É uma certeza que nós temos. Essa obra ainda vai ter fim. Até que nós sejamos como Ele e estejamos morando no céu. Amém, igreja? Para encerrar, eu quero ler com vocês Isaías 57, versículo 18. Agora é a parte que você fala assim, ufa, pastora, que bom. Melhor parte da palavra é essa. Brincadeira, gente. Isaías 57, 18 fala o seguinte, eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Que caminhos são esses? Aleluia! Que caminhos são esses? Versículo 14. Isaías 57, 14. E se dirá, aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo. O que eu quero falar para você é que aquele povo que Jeremias fala, ei povo de Israel, você precisa entender que Deus é o seu oleiro e Ele tem te moldado, refeito para a glória dEle. Esse mesmo povo está ouvindo agora o seguinte, hoje você está preparado. Hoje o Espírito Santo de Deus fala, terra, prepara o caminho para o meu povo passar, porque ele passou pela prova, ele passou pela tribulação e agora ele está preparado para viver o melhor tempo da sua vida, o seu propósito, o seu chamado. O melhor tempo da sua vida não foi ontem nem ano passado, o melhor tempo da sua vida é hoje.
E os próximos anos serão muito melhores do que tudo que você viveu. Porque a vida cristã é de glória em glória. E quanto mais glória você adquire, mais glória você vai ter. É uma caminhada, é realmente uma escada. Quanto mais você está se aproximando de Deus, mais você vai colhendo bênçãos, mais você vai colhendo provisão. O problema é que muitas vezes a gente só olha para as mãos de Deus e não olha para esse Deus que tem essas mãos. E esse Deus que tem essas mãos, Ele também vai te refazer. Faz parte do processo. Faz parte do seu processo de dizer não para você mesmo. Mas você tem uma presença maravilhosa que se chama Espírito Santo de Deus. Você não está sozinho. É uma certeza que você pode ter, você não está sozinho. Ele está com você e Ele vai te ensinar a respeito de todas as coisas. A Bíblia fala, inclusive, que se você não sabe como orar ou o que falar, Ele vai encher tua boca. Porque Ele é tudo que você precisa. Ele sabe o choro da tua alma, Ele sabe o teu maior clamor, Ele é o teu melhor amigo. Você não pode viver sem mergulhar nesse Espírito Santo poderoso. Por isso eu quero te convidar, igreja, feche os teus olhos onde você estiver. Feche os seus olhos e comece a clamar por esse Espírito Santo. Comece a dizer, Espírito Santo, me perdoa, Senhor. Se um dia